Me organizar, né? Mulher tem isso, homem é tão prático, né? Chega, abre a Bíblia e acabou. Mulher tem que se organizar, né? Tem que botar tudo no lugar. Lucas. Nós vamos ler primeiro Mateus. Depois eu vou só dar referência de Mateus, porque a palavra que eu vou trazer aos irmãos, eu fixei em João 12:3, mas ela acontece em outros livros e a gente vai conversar sobre isso também. O bom perfume. Cada uma recebeu, né, um sabonete e já conseguiram sentir o quê? O perfume. Foi estratégico, tudo estratégico. E aí você já sente, e eu já vi algumas mães colocando a mão, né, no nariz para sentir. Por quê? Chegou alguma coisa diferente. Chegou alguma coisa. E aquele que está do lado também sentiu o cheirinho. E a palavra de hoje, ela fala sobre o episódio de Maria. Eu vou ler. João 12, e eu vou ler só o 3. Está, então, Maria tomou 1 libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesse momento, tenha misericórdia de nós, Deus. Estamos aqui diante do teu povo, diante de mulheres, mães, esposas, avós. Fale conosco, Pai, através da tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E aí, eu trouxe uma mesa, e eu trouxe aqui um jarro, usado naquela época, trouxe aqui um perfume, trouxe um creme representando o bálsamo, e a palavra de hoje é o bom perfume. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre a origem do perfume, e muitas coisas, irmãos, eu não tinha noção sobre o perfume. Eu achei que o perfume realmente era só uma mistura de óleos, de essências, folhas. Não, vai muito além disso. E ela veio há muitos anos. E a origem dela é da Pérsia, Egito. E essas pessoas começaram a criar o perfume. E a mulher que criou o perfume, eu vou colocar ela aí na tela, dê uma olhadinha. Essa mulher, com certeza, era vaidosa e ela sentia falta de algo a mais. O nome dela é um nome diferente, Taputi. Taputi é o nome dessa mulher. Ela criou o perfume. E aí, dali, ela pegou o aroma com mirra, óleos, flores, e começou a criar e a trazer essa coisa tão maravilhosa que hoje nós usamos. Algumas pessoas usam o perfume realmente como para atrair, chamar a atenção. E realmente, irmãos, nessa cena, essa mulher parou tudo e ela quis chamar a atenção. Só que ela não quis chamar a atenção de um outro homem, ela não quis chamar a atenção de uma amiga, ela não quis chamar a atenção dos seus filhos, ela quis chamar a atenção de quem? De Jesus. E aí eu fui vendo sobre o primeiro perfume, fui vendo sobre como que isso chegou até aqui no Brasil, e a rainha Elizabeth, ela criou, ela começou, né, a trazer, ela trouxe o primeiro perfume. Você imagina como que era isso e como que foi isso? Foi algo muito bom e era um aroma, era como se fosse uma água de cheiro.
Quando eu era mais nova, eu não sei se alguns lembram, que tinha uma marca, lembra? Água de cheiro. Lembra? Só eu, estou sozinha. E a gente entrava no shopping e tinha aquele, era diferente, os corredores da onde tinha a água de cheiro, e hoje tem outras marcas, no comércio, aí na casa tem muitas marcas de perfume. E aí essa Elizabeth, ela começou a fazer uma água húngara. E essa água fazia muito sucesso, as pessoas gostavam muito, só que não era privilégio de todas, e sim de quem podia pagar. Inclusive só ela. Eu acho que só ela que conseguia usar essa água. E aí, pode passar. Eu trouxe 3 pontos que nós vamos trabalhar. O primeiro é, quanto custa um perfume puro? Quanto custa um puro perfume? Alguém aqui já parou para analisar que o que você usa não é um perfume puro? Ou você acha que, não, esse aqui veio de um lugar que só sai essências, e aí? O que você usa é o quê? É uma essência? É uma mistura? É um álcool? Tem uns que a gente usa que parece que só fica assim a sombra dele, vai correndo a essência e o perfume. Mas a gente vai falar do puro perfume. E aí nós vamos no texto de novo, e eu destaquei, tomando 1 libra de unguento do nardo puro de muito preço. Irmãos, o perfume que essa mulher colocou nos pés de Jesus, ele era o quê? Caro. E ele era puro ou era misturado? Era puro. Aquela mulher, ela não levou qualquer coisa para Jesus. Ela levou o puro perfume. E 1 libra equivale a 453 gramas. Quase 500 ml de perfume. Então, não era pouco. Era muito. Era muito. E quando fala 1 libra, era uma quantidade suficiente para molhar os 2 pés e para que isso fosse, sim, preenchesse o espaço. Mas o que eu queria focar com você é que ela também levou um nardo puro. O que é nardo, irmãos? Olhem aí no Data Show e vocês vão perceber que é uma flor. Olha que linda! É o próprio óleo desta flor. É o nardo puro. É o óleo puro, raro, que a mulher levou até Jesus. E esse óleo é um óleo essencial. É um óleo que se faz na indústria da perfumaria, cosméticos, e também é usado para muitas outras coisas. Tem várias regiões, porém, na Bíblia, o foco do nardo ele ficou forte, e ganhou crédito porque na Bíblia é falado através dessa ação dessa mulher. E eu trouxe um vaso, e eu gosto de trazer algo e colocar algo, porque às vezes a gente esquece tudo da mensagem. Eu estou falando mentira? Eu tenho uma mensagem na minha mente, quando eu fui em São José dos Campos, na igreja antiga deles, e o pastor levou uma mesa, igual eu fiz aqui, com alguns itens. E eu lembro de exatamente todos os itens que ele falou. Aí eu falei, gente, quantas mensagens eu já ouvi? E aí eu trouxe esse vaso representando o vaso de alabastro. Porque na época de Jesus, esse vaso era pequenininho, tá, gente? 15 centímetros de altura, esse aqui é um gigante. Ele tinha 15 centímetros de altura, ele era bem fininho, vocês estão vendo ali, Ele é compridinho. E aí, quando colocavam um perfume dentro dele, lacrava, e para você abrir, como ele era muito pequeno, o que tinha que fazer? Quem lembra? Quebrar. Outro episódio, em outro lugar,
também uma mulher quebrou um vidro de alabastro e fez o quê? Jogou a cabeça de Jesus. E aí eu fui aos universitários, né, amor? Fiz as perguntas e comecei a pesquisar. E, na verdade, são 2 momentos diferentes. A sensação que dá que são os mesmos momentos. Por quê? Um fala em Mateus 26, outro fala em Marcos 14, e eu destaquei João 12, 3. E aí eu vou falar um pouquinho como isso aconteceu. Se você pegar do 1 até o 11, o versículo 11, ele vai contar a história. E a história estava perto da ceia, Jesus se reuniu na casa de quem? Vamos ver se alguém aí está associando. Muito bem, pastor, de Lázaro. E aí ali tinha quem? Quais eram as mulheres que estavam junto? Marta e Maria. A Marta teve essa atitude? Não. Quem teve foi Maria. A mesma Maria, irmãos, tentem lembrar a cena, que eu fiquei assim. Esses dias eu tenho estado assim, pensando e sonhando essa cena. E aí eu pensei na cena da Maria correndo até os pés de Jesus e falando com ele: você era para ter chegado antes, senão meu irmão... Vocês lembram dessa cena? A mesma atitude que ela fez nesse versículo, ela tinha feito o quê? Antes. Só que ela fez para quê? Implorar, pedir misericórdia ao Senhor. E nesse momento aqui, ela não fez assim. Continuando. O bálsamo, algumas versões falam bálsamo, outras falam sobre o nardo, falam sobre essência. E aqui o bálsamo é mistura de plantas e óleos essenciais. Eles guardavam, né, faziam, colocavam e tinha valor. E o que tinha mais valor na época de Jesus era o nardo, puro, sem mistura. E o outro, pode passar, é sobre essa curiosidade. Isso para mim foi muito legal quando eu comecei a estudar sobre o perfume. E eu fui ver que o perfume mais caro do mundo se encontra onde? No estômago de uma baleia. Sério? Sério? É sério. E aí eu fiquei pensando, gente, aí eu fui pesquisar, e eu abri a outra, eu falei, Jesus, o nome dela não é uma baleia comum de se achar, é claro, né? E o nome é âmbar cinzento, que é achado no vômito. Gente, eu estou falando sério, eu estou contando para vocês o que eu estudei e estou trazendo para vocês, que na verdade é igual caviar, não é? Não é igual caviar, as pessoas acham que é algo assim. Veio também do estômago, né? Veio também do peixe. Gente, Deus faz tudo com muita perfeição. Isso só dá para entender diante dos mistérios do Senhor. Essa parte que está aí, eu tirei de uma pesquisa na internet, que esse homem achou esse vômito na praia, esse pedaço, e ele levou para casa. Quando ele começou a cortar, e à medida que o tempo ia passando, aquele aroma preenchia toda a casa dele. E aí esse homem ficou milionário, bilionário, porque é muito caro. E essa essência, ela é muito cara. Ela é vendida por $215 mil. Tá? A essência de 500 ml, que dá um valor de 1.128.700 milhões. 1 milhão. 1 milhão. Então, eu acho que tem que ter muito dinheiro. Eu acho que eu nunca teria. Amor, dá para a gente comprar uma essência pura aí do... Hein? Olha lá, ele vai espirrar porque está o cheiro do perfume, ele já está sentindo, ele é alérgico, aí ele vai começar a sentir. Ele até espirrou. Amor, não posso usar isso porque eu tenho alergia. Vocês perceberam, né?
E aí, voltando aqui, esse tipo é o mais caro do mundo. E aí pode passar que eu acho que eu trouxe ele, a imagem dele. Olha isso, gente. Ele é vendido até com alguns diamantes. De 5 quilates tem nesse perfume. Além de ser puro, ele tem diamante. E esse perfume, hoje, é o mais caro do mundo. Porém, na época de Jesus, era o nardo. Será que hoje eu conseguiria? Milhões para lavar os pés de Jesus? Continuando. O segundo ponto que eu trouxe, para que serve um bom perfume? Então, Maria, tomando uma liga de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu, vamos ler junto? Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus. Irmãos, não era suficiente para ela usar o perfume mais caro. Usar o perfume mais caro para ela era algo que custava o quê? O bolso, dinheiro. Mas ela quis expressar, ela tinha os cabelos compridos, ela abaixou e secou com os seus cabelos. Era uma entrega. Hoje temos perfume em tudo, perfumes em qualquer lugar que você chega. Temos perfumes em roupas, ambientes, essências, cosméticos. E se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã. A indústria do perfume, eu não estudei isso, tá? Mas eu sei um pouquinho porque eu entrei em 2 empresas e lá eles falavam. É uma das que mais crescem no mundo. Cosmético e perfume. Então não é algo simples, é algo grande. E quem tem dinheiro e quem consegue, né, uma essência dessa e traz, fica muito rico. Só que essa mulher aqui, ela não queria só para que Jesus olhasse e falasse, que mulher boazinha, que atitude boazinha. Não era isso a intenção dela. Pode passar, que eu destaquei alguns, está bem pequeno, mas se você quiser abrir, ler na Bíblia, João 12:5. 12:5 diz assim, porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, ou não se deu aos pobres? Quem questionou isso para Jesus, gente? Eu ouvi. Pode falar alto. Você não vale. Judas. O mesmo que trairia Jesus. Falou o quê? Que desperdício. Pegar um negócio desse. E pegar e colocar nos pés. Vende. Mas logo em seguida diz que ele só pensava realmente na questão financeira. E aí Jesus disse, deixa para o dia da minha sepultura, guardou isso, Jesus falou. E Jesus falou mais, porque os pobres sempre os têm convosco, mas a mim nem sempre tendes. Mostrando que a atitude daquela mulher foi única, foi correta, que a atitude era exaltar o Salvador. E de Judas era, que desperdício. Poxa, vendia e distribuía com os pobres. E na verdade Jesus conhecia o coração dele. E sabia que a intenção não era isso. Não era o valor, e sim a cobrança para mostrar que era algo desnecessário. Irmãos, quantas coisas nós fazemos para o Senhor. E quem não tem a visão, e quem não conhece o Evangelho, olha para você e fala assim, que desperdício. E o tempo que vocês jogam lá naquela igreja. E a minha esposa passa a semana toda na igreja.
Às vezes ela vai em um culto de oração e vai só uma vez ou duas. Mas para ele é o quê? Tempo perdido. E aí o inimigo começa a influenciar. E aí ele começa a falar. Aí, tá vendo? Por isso que não arruma a casa, por isso que não lava a roupa, por isso que não faz a comida. Maria não questionou nada. Ela largou tudo, porque ela sabia quem estava ali. Ela chegou até Jesus, levando tudo o que ela tinha e podia. Terceiro ponto. O que um bom perfume faz? Na Bíblia fala, na última parte, encheu-se a casa de um cheiro do unguento. Aonde aquela mulher jogou, ela jogou nos pés de Jesus. Mas depois que ela jogou, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? O cheiro invadiu, como cheiro de mãe, que a irmã Leila falou. Aquele cheiro tomou conta de todo o espaço. Porque um bom perfume, um perfume puro, ele toma conta. É como você passa, às vezes passa uma pessoa do teu lado, e quando você passa, gente, passou fulano, e alguns perfumes marcam, né? Tem pessoas que usam só um tipo de perfume. Eu gosto só de um tipo de perfume. E minha filha também está indo na mesma onda, ela só usa um tipo. Porque nós somos alérgicos, a gente não pode usar coisa muito forte. Então, a gente encontrou um que a gente não passa mal. Então, a gente já sabe o cheiro uma da outra. E quando passa alguém que usa aquele perfume, é marcante, não é? Aí você já fala o quê? Fulano passou aqui. José passou aqui. E quando a mulher teve essa atitude, ela falou, Jesus está aqui. Toda essência, tudo de bom está dentro dessa casa. Irmãos, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Estamos sentindo a essência dos perfumes, da flor que está ali, do perfume que você já veio de casa. Mas Jesus está aqui. Abra em Lucas 23 e alguém leia bem alto o versículo 56. Você abre Lucas 23 e alguém leia alto, né, se você ficar em pé e lê para mim. 23, versículo 56. A pessoa que for ler, fique em pé, por favor, e leia bem alto. Eu vou esperar, pode abrir. 23. Quem vai ler? 56. Todo mundo conseguiu acompanhar? Repita, por favor. Pode sentar, obrigada, irmão. Esse momento foi após o sepulcro de Jesus. As mulheres que estavam lá retiraram o corpo de Jesus, limparam, colocaram perfumes e colocaram o corpo de Jesus. E logo depois as mulheres saíram. Você acha que elas sentaram e começaram a chorar, ficaram deprimidas e começaram a reclamar? Por que que levaram o meu Jesus? Não. Elas saíram. Em algumas versões fala que elas se encheram de bom perfume, tomaram banho primeiro, passaram perfume e depois descansaram.
porque elas sabiam onde estava Jesus. Além de adorar o Senhor, qual é a sua atitude? O ambiente que você frequenta, que você vai, você deixa seu perfume, seu aroma? Abaixe sua cabeça e reflita um pouquinho sobre a sua essência. Se Jesus estivesse aqui nessa noite, qual seria a sua atitude diante dele? Você colocaria o melhor perfume da sua casa? Você iria correndo para os pés dele e adorar? Banhar, como essa mulher fez? Será que a casa que você chega, o lugar que você passa, o seu aroma do Senhor é deixado? Ou quando você passa, fica um mau cheiro? Um cheiro de podridão, um cheiro de coisas velhas? Talvez você carregue só coisas ruins. Como podemos adorar o Senhor hoje? Ele não está aqui, presente, com os seus pés, para que eu lave e perfume. Adore o Senhor nesse momento, da melhor forma. Eu vou convidar o pastor Leonardo, ele vai cantar uma música que fala muito ao meu coração, que tem muito a ver com o momento que a gente está passando, do cheiro, do perfume. E eu vou convidar 3 mulheres, Fernanda, Nicole e Eliana, que venham aqui nesse momento. Elas vão fazer parte desse momento comigo. Elas vão vir aqui na frente, nós vamos orar primeiro. E essas mulheres aqui comigo vão representar o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que use esse momento como um momento de adoração ao Senhor, de entrega ao Senhor. Como mãe que somos, mulheres, carregamos coisas, às vezes a vida inteira, desnecessárias, mas carregamos culpas. E Deus vai ministrar na sua vida nesse momento, através desse símbolo. Senhor, obrigada, Pai. Obrigado porque o exemplo dessa mulher, da Maria, foi um exemplo de adoração, prostração. Ela deu o seu melhor. O que eu tenho dado para o Senhor, Pai? Às vezes não dou a minha melhor roupa, os meus talentos, os meus dons. Às vezes calculo o valor, Pai, para te adorar. E falo, é caro. Pai, nos ensine, como a atitude dessa mulher, nos prostrar diante do Senhor e dar para o Senhor toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor merece. Senhor, cure os corações nesta manhã. As mães que estão aqui feridas pelos seus filhos, e algumas são feridas pelas próprias mães. Pai, a sua palavra diz ainda que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor nunca nos esquecerá. Aleluia. Pai, a sua palavra é bálsamo. Derrama o seu nardo aqui nesta hora, Pai, de cura, de restauração, de milagre. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.